As emoções, quando não são dominadas, fazem-te reagir sem pensar, agir sem clareza, falar sem consciência. E destruir coisas que demoraste anos a construir. A maioria dos homens não é fraca por falta de capacidade. É fraca por falta de autodomínio, por falta de sobriedade emocional, por falta de disciplina mental. E o estoicismo ensina uma verdade dura, mas libertadora: não podes escolher o que sentes, mas podes sempre escolher o que fazes com o que sentes. Entender a emoção é o primeiro passo para dominar a emoção. Um homem que quer ser forte não pode ser inimigo das emoções. Ele tem de aprender a lalás, percebê-las, compreender a origem de cada uma. Raiva é excesso de energia sem direção. Ansiedade é foco no futuro, combinado com falta de preparação. Tristeza é apego ao que não está sob controle. Medo é imaginação a projetar derrotas. Impulsividade é fraqueza na presença de estímulos. Quando entendes isto, deixas de ser um refém e passas a ser comandante. Não se domina aquilo que se evita, domina-se aquilo que se entende. Respiração. O primeiro escudo do homem podes não imaginar, mas um estoico domina as emoções pelo corpo. Porque, quando as emoções disparam, o corpo é o primeiro a denunciar-te. A respiração é o freio do cavalo selvagem que vive dentro de ti. Quando sentires raiva, ansiedade, impulsividade, para 3 inspirações profundas. 3 expirações lentas. Isto não é fraqueza, isto é treino militar. Isto é autocontrolo. Isto é domínio. A respiração é o teu botão de reset. Usa-o. A regra de ouro do autocontrolo não é RAGS no pico todo homem disciplinado. Conhece esta regra. Não reages no pico da emoção. No pico da raiva, ficas cego. No pico da ansiedade, ficas frágil. No pico da impulsividade, ficas imprudente. E sabes o que acontece quando reages assim? Perdes, arrependes-te, sabotas-te, destróis a confiança que tens em ti próprio. Os estoicos praticavam o que chamavam de distância interna, um espaço entre a emoção e a tua resposta. Se criar esse espaço, já ganhaste a mente fria e clara, que te leva ao topo controle emocional. Não é ser robô. É ter frieza estratégica. É perceber que cada emoção quer dominar-te. Mas não precisa. Homens fortes não eliminam emoções. Eles domam emoções. E quando controlas o que sentes, ganha 5 coisas que te tornam superior: clareza mental, postura a respeito, próprio poder de decisão, domínio completo do rumo da tua vida ao mundo. Respeita um homem que não se descontrola, porque esse homem é raro. E tudo o que é raro tem valor. O último nível: transformar a emoção em força. Quando controla as emoções, não és apenas calmo. Tornaste perigoso, poderoso, impossível de manipular. A raiva converte-se em determinação. O medo converte-se em preparação. A tristeza converte-se em sabedoria. A ansiedade converte-se em foco. A impulsividade converte-se em disciplina. Este é o verdadeiro objetivo. Não é eliminar a emoção, é transformá-la em poder. Um homem que controla as emoções, controla as decisões, a energia, o destino. Esse homem és tua impotência. A decisão que muda tudo agora. Respira fundo e responde a isto com honestidade brutal. Quem tem mandado em ti? Tu ou as tuas emoções? Se queres mudar isso, começa agora. Escreve nos comentários: eu controlo as minhas emoções, não por mim, por ti, pela tua nova vida, pela tua nova versão, pelo homem forte, disciplinado e inabalável que estás a construir. A partir de hoje, não és governado por sentimentos. És guiado pela tua disciplina, pela tua clareza, pelo teu caráter. A partir de hoje, tu controlas o caos interno que derruba homens fortes, o inimigo mais perigoso de um homem. Não é o mundo lá fora. Não é a crise, não é o trabalho, não são os problemas, não são os outros homens. O inimigo mais perigoso de um homem
é o caos dentro dele. A falta de controle emocional já destruiu mais carreiras do que incompetência. Já destruiu mais relações do que infidelidade. Já destruiu mais sonhos do que pobreza. Já destruiu mais oportunidades do que azar. Porque quando o teu interior está em guerra, tu tornas-te o teu pior adversário. A batalha é silenciosa, mas o impacto é devastador. E há homens que passam a vida inteira a ser derrotados por si próprios. Não porque são fracos, mas porque nunca aprenderam a dominar o que sentem. A raiva não controlada é uma arma que dispara contra quem? Todos os homens têm raiva. A raiva é natural, é energia, é intensidade, é força bruta da alma. Mas quando a raiva ganha, tu perdes. Já viste alguém vencer uma discussão gritando? Já viste alguém ganhar respeito explodindo? Já viste alguém liderar através da impulsividade? A raiva, sem disciplina, transforma-te num homem vazio, emocionalmente infantil, instável e perigoso para si mesmo. A raiva com disciplina torna-te imparável. A diferença é controle. O estoico não sufoca a raiva, menos ele redireciona. Menos a converte-a em foco, determinação, presença, assertividade. A raiva, ela é fogo. O homem fraco queima-se. O homem forte ilumina o caminho com ela. A ansiedade é um pedido de preparação, não de pânico. A ansiedade come homens por dentro, corrói o raciocínio, destrói a clareza, sabota o potencial. Mas deixa-me dar-te uma visão estoica simples. A ansiedade é apenas a tua mente a dizer: prepara-te. Se te preparas, ela diminui. Se foges, ela aumenta. A ansiedade não quer destruir-te, quer alertar-te. Homens disciplinados convertem ansiedade em foco, em organização, em antecipação, em estratégia. Homens indisciplinados convertem ansiedade em paralisia, em dúvida, em desespero. A emoção é a mesma. O destino é diferente. A regra suprema do tu contra o masculino, guarda isto. A tua reação determina o teu nível. Não é o que sentes, é o que fazes com o que sentes. Os fracos reagem, os fortes respondem. Os sábios escolhem a resposta. Reagir é emocional. Responder é racional. Escolher é espiritual. Essa é a tríade da força interior. Quando sentires que vais explodir, lembra-te disto. Há sempre um espaço entre a emoção e a tua ação. O nome desse espaço é disciplina. Treina esse espaço, expande esse espaço. Protege esse espaço. É aí que vive o teu poder. A mente fria é a armadura do homem maduro. Homens emocionalmente reativos são previsíveis. E tudo o que é previsível é manipulável. Homens que explodem facilmente são controláveis. Homens que se ofendem facilmente são frágeis. Homens que não dominam o próprio impulso são escravos. Mas o homem estoico, o homem de mente fria, o homem que se controla, esse homem é uma fortaleza. Quando um homem aprende a manter a calma, mesmo quando tudo à sua volta cai, ele torna-se um líder natural. Não porque grita, não porque impõe, não porque intimida, mas porque transborda segurança, clareza, força, estabilidade. O mundo respeita homens que não se desequilibram. A transformação, converter emoções em força, o objetivo final. Não é não sentir. Isso é impossível. O objetivo é converter sentimento em poder. Raiva, foco, ansiedade, planeamento, medo, atenção, tristeza, sabedoria, impulsividade, autodisciplina, frustração, resistência, insegurança, melhoria contínua, solidão, autossuficiência. As emoções são energia. A disciplina é um molde. A tua vida é a forma final. Um último pedido agora, ouve-me com o coração aberto. Se queres ser forte, se queres ser respeitado, se queres ter presença, se queres liderar a tua vida, tens de começar pela base, o domínio emocional. Sem isso, tu és levado para onde o vento sopra. Com isso, tu decides para onde vai o vento. A disciplina emocional não é um acessório.
É a base da masculinidade madura. Agora vai aos comentários e escreve com convicção. Eu controlo as minhas emoções. Ser o homem que controla a si mesmo. Porque esse é o homem que controla o próprio destino. Um homem que controla as emoções, controla o mundo. Antes de entrarmos neste conteúdo forte, preciso que faças algo que parece pequeno, mas muda tudo. Vai agora aos comentários e escreve. Eu controlo as minhas emoções. Não deixes para depois. Faz já. Porque quando um homem escreve algo publicamente, ele compromete o caráter com essa promessa. Agora, respira fundo. Esta palestra é sobre transformação profunda, menos aquele tipo de transformação que muda a forma como te vês e como enfrentas o mundo. O homem que não Sergipe controla não é livre. A maior ilusão dos homens modernos é acreditar que o descontrole emocional é normal, que é humano, que é natural. Sim, é natural, mas o natural nem sempre é certo. E o natural nem sempre te torna forte. Um homem que se irrita por qualquer coisa não é livre, é escravo da irritação. Um homem que reage por impulso não é forte, é um joguete da própria impulsividade. Um homem que se afunda em ansiedade não é vítima menos, é alguém que nunca aprendeu a organizar a mente. Um homem que explode emocionalmente é um adulto com um sistema emocional de uma criança. E a vida cobra caro por isso. Perdes respeito, perdes oportunidades, perdes relacionamentos, perdes controlo. O estoico sabia esta verdade. O verdadeiro poder de um homem começa quando ele deixa de ser governado pelo que sente. A disciplina emocional é uma espada invisível. Um homem disciplinado emocionalmente não precisa erguer a voz, a energia dele fala por si. A postura dele impõe respeito. A calma dele desarma os outros. A estabilidade dele inspira confiança. Ele não precisa mostrar força. Menos ele é força. E deixa-me dizer-te algo que talvez nunca tenhas ouvido. A calma é uma arma silenciosa, invisível e quase impossível de derrotar. A tempestade emocional destrói-te, mas a frieza estratégica constrói-te. O método estoico: observar, respirar, decidir, agir. Os estoicos eram guerreiros da mente. Eles não reprimiam emoções, eles dominavam emoções. Como? Juan. Observar primeiro, reconheciam o que estavam a sentir. Sem julgamento, sem fuga, sem vergonha. Tô irritado, tô ansioso, tô com medo, tô frustrado. Quando nomeias, controlas. Quando forres, descontrolado. Tu, respirar depois, disciplinavam o corpo. Respiração profunda, postura firme, olhar tável. Um homem que respira conscientemente não reage, responde. Decidir o estoico perguntava a si mesmo: o que é que eu posso controlar agora? O que é que depende de mim? O que é racional fazer neste momento? A emoção grita. A razão guia. Escolhe o guia certo. 4. Agir e só depois agiam. Com precisão. Com intenção. Com frieza. Com honra. Este processo parece simples, mas praticado diariamente, transforma qualquer homem num verdadeiro mestre de si mesmo. A regra do homem maduro. Não Sergipe mata o sentimento. Mata-se a reação estúpida. O homem fraco tenta não sentir. O homem forte sente e domina. A emoção não é o problema. O problema é aquilo que fazes enquanto estás sob o efeito dela. Não é a raiva que destrói. É o que dizes e fazes durante ela. Não é o medo que te impede. É a fuga impulsiva. Não é a tristeza que te paralisa. É o apego ao que já terminou. Não é a ansiedade que te ferra. É o descontrolo do pensamento. Os estoicos eram sábios porque tinham esta consciência. Nunca permitiam que uma emoção temporária decidisse o futuro deles. Aprende isto e tornas-te perigoso, perigosamente estável. O homem que constrói um mundo interno inabalável. Tu não tens controle sobre o trânsito. Tu não tens controle
sobre o comportamento dos outros. Tu não tens controle sobre críticas, falhas, perdas, erros, injustiças, mas tens controle sobre isto. A tua mente, a tua resposta, a tua postura, a tua disciplina, o teu caráter. E é esse controle interno que te torna grande. O homem emocionalmente fraco sobrevive. O homem emocionalmente forte lidera. O fraco reage ao mundo. O forte guia o próprio mundo interno e por isso conquista o mundo externo. O fraco procura culpados. O forte procura soluções. O fraco afunda-se. O forte ergue-se. A força emocional não te torna frio, torna-te profundo. Torna-te sábio, torna-te líder, torna-te homem. A transformação começa hoje. Quero que entendas isto. O autocontrole emocional não é um talento. É treino, é prática, é hábito, é repetição, é disciplina. E a disciplina, por sua vez, é uma decisão que tens de tomar todos os dias. E hoje é um desses dias. Agora, antes de terminares este vídeo, faz aquilo que já te pedi. Vai aos comentários e escreve com firmeza: eu controlo as minhas emoções. Porque essa frase não é apenas uma afirmação, é um compromisso, é uma declaração, é um código, é o início da tua vitória interna. A partir de hoje, tu não és arrastado pelo que sentes. Tu és guiado pelo que eis em, eu que eis. É muito mais forte do que alguma vez te disseram. A arte masculina de não ser dominado pelo mundo interno antes de começarmos, faz uma coisa que vai marcar o início da tua mudança. Vai aos comentários e escreve agora: eu tenho autodomínio. Não penses demasiado. Não a diz. Escreve. Porque quando um homem escreve, ele assume publicamente aquilo que está pronto para se tornar. Agora, prepara. Este texto é uma viagem profunda ao coração da força masculina verdadeira. A maior prisão é a que ninguém vê. Existem homens que parecem livres por fora, mas por dentro vivem encarcerados, prisioneiros da raiva que não controlam, prisioneiros do medo que não admitem, prisioneiros da ansiedade que tentam esconder, prisioneiros de impulsos que condenam as suas ações, prisioneiros da insegurança que lhes mata a postura. A maioria não percebe, mas o descontrole emocional é a prisão invisível, onde muitos passam a vida inteira. Levanta a voz, mas a mente está acorrentada. Mostra-se forte, mas por dentro desmorona. Sorri, mas o peito está apertado. E o pior de tudo, ninguém ensina os homens a lidarem com esta prisão interna. Mas hoje vais aprender. O descobrir da raiz, o homem não tem medo do mundo, tem medo de si mesmo. O mundo pode ser duro, mas deixa-me dizer-te algo. Não é o mundo que te aterroriza. São as tuas reações ao mundo. Não tens medo da crítica, tens medo do que a crítica desencadeia dentro de ti. Não tens medo da perda, tens medo do vazio emocional que ela abre. Não tens medo do fracasso, tens medo da sensação de insuficiência que ele desperta. A emoção é o verdadeiro adversário. O mundo é apenas o gatilho. Quando descobres isto, começas finalmente a recuperar o poder. A emoção é um servidor, não um rei. As emoções foram feitas para servir-te, não para governar-te. A natureza do ter emoções, para te alertar, proteger, orientar. Mas quando tu deixas que elas decidam por ti, elas deixam de ser aviso e tornam-se tirania. Um homem estoico não é um homem sem emoções. É um homem cujas emoções obedecem ao comando dele. Um cão pode guardar uma casa ou destruir a mesma casa. As emoções são assim. Quando as treinas servem-te, quando as deixas selvagens arrasam a tua vida, o controle começa no que antes ignoravas. Aqui está o que ninguém te diz. Controlar as emoções não começa na emoção. Começa antes da emoção. Começa no sono que ignoras.
na alimentação que descuidas, nas conversas que permites, nas pessoas que aceitas por perto, nos conteúdos que consomes, nos pensamentos que toleras, nas promessas que não cumpres. O descontrole emocional é quase sempre o resultado de um terreno interno desarrumado. Um homem sem rotina é emocionalmente vulnerável. Um homem sem propósito é emocionalmente instável. Um homem sem disciplina é emocionalmente imprevisível. Arruma a base e a emoção perde o poder de te dominar. A postura silenciosa que diz ao mundo: eu não quebro. Existe um tipo de homem raro, um homem que mesmo em silêncio impõe presença, firme, estável, sereno. Não porque é frio, mas porque é treinado. Ele aprendeu a não reagir automaticamente. Ele aprendeu a não se afogar no que sente. Ele aprendeu a manter a dignidade quando o mundo perde a cabeça. Este homem não é o mais inteligente, não é o mais forte, não é o mais rico, mas é o mais difícil de derrubar. E por quê? Porque domina aquilo que derruba os outros, os próprios estados internos. O ritual do homem inabalável, um homem emocionalmente forte, não se faz ao acaso. Ele cria um ritual invisível que o sustenta. Observa antes de reagir. A impulsividade é um luxo dos fracos. 2. Respira antes de falar. Quem controla a respiração, controla o cérebro. 3. Endireita a postura. O corpo forte influencia a mente forte. 4. Reduz o tom da voz. O controle da voz é controle da alma. 5. Escolhe a melhor ação, não a mais rápida. Uma resposta sábia vale mais do que 1000 reações explosivas. 6. Caminha com intenção. Os passos de um homem seguro falam mais alto do que as palavras de um instável. Estes hábitos, praticados diariamente, transformam-te num homem que nada consegue desestabilizar. O nível supremo. Ser um homem que nem precisa de provar, que tem controle. O maior nível de força emocional não é mostrar autocontrole. É viver de tal forma que ninguém sequer duvida que o tens. Quando alcanças isso, ninguém te provoca, ninguém te manipula, ninguém te derruba, ninguém te abala. Porque a tua energia diz: eu sou dono de mim. E quando um homem é dono de si, tudo o resto se alinha. O momento da decisão, agora, olha profundamente para dentro de ti. Sente tudo aquilo que te desequilibra. As feridas, os impulsos, os medos, os padrões, as reações automáticas, e entende isto. Ou controlas isso, ou isso controletei. Não há meio termo. Hoje, aqui, agora, marca o início do teu domínio emocional. Vai aos comentários, escreve com firmeza: eu decido quem sou. Porque os homens que controlam o mundo começaram primeiro por controlar a si mesmos. E agora é a tua vez. A disciplina emocional é a espinha dorsal do homem forte. O homem não é definido pelo que sente, é definido pelo que faz com o que sente. Há quem viva a vida inteira como um barco à deriva, arrastado por ondas emocionais, que ele nunca aprendeu a navegar. Explode porque está irritado. Paralisa porque está ansioso. Foge porque está com medo. Desiste porque está frustrado. Mas deixa-me dizer-te uma verdade que separa os homens comuns dos homens fortes. A emoção é real, mas não é autoridade. Autoridade és tu, a emoção é um impulso. És tu quem decides se esse impulso te empurra ou se te treina. A disciplina emocional é a espinha dorsal da masculinidade madura. Sem ela, és instável. Com ela, és inabalável. Um homem que se controla não é frio, é consciente, é estratégico. É perigoso menos no melhor sentido da palavra. Perigoso, porque é previsível, estável, firme. E homens firmes são raros. Quanto mais raro és, mais valor tens. A arte masculina de calar a tempestade interna, todos os homens têm uma tempestade interna. Dúvidas, raivas, medos, feridas,
frustrações acumuladas ao longo dos anos. A maioria tenta ignorar essa tempestade, mas ignorar não acalma menos. Ignorar só deixa a tempestade mais violenta. Um homem sábio não foge do caos interior. Ele entra nele, ele navega, ele organiza, ele compreende, ele domina, e à medida que enfrenta a própria tempestade, começa a perceber que o vento não é tão forte quando a tua raiz é profunda. A calma não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. É olhar para o que te destrói por dentro e dizer: não vais decidir por mim. Quando aprendes a calar o caos interno, nada do lado de fora te derruba. A raiva como energia de construção, a raiva é uma energia poderosa, brutal, explosiva, antiga, primitiva. Os fracos destroem com ela. Os fortes constroem com ela. Um homem disciplinado não tenta eliminar a raiva. Menos isso seria amputar uma parte da própria força. Ele redireciona. A raiva pode destruir uma relação, ou pode construir uma carreira, pode arruinar o teu dia, ou pode transformar-te no teu melhor físico, pode fazer-te gritar com alguém, ou pode fazer-te silenciar e finalmente agir sobre o que sempre evitaste. Quando a raiva te domina, és perigoso para ti mesmo. Quando tu dominas a raiva, és perigoso para os teus limites. A raiva é gasolina. Podes queimar-te ou podes acender o teu caminho. A calmaria do homem. Perigoso. A calma não é fraqueza. A calma é controlo. A calma é maturidade. A calma é autoconsciência. A calma é poder. O homem verdadeiramente perigoso não é o que grita, não é o que ameaça, não é o que explode, é o que permanece sereno quando todos os outros perdem o equilíbrio. É o que fala pouco e observa muito. É o que não reage menos, analisa. É o que não se defende menos, compreende. É o que não teme o caos, respira dentro dele. Os impulsivos inspiram medo durante segundos. Os calmos inspiram respeito durante anos. Quanto mais calma tens, mais controle tens. E quanto mais controle tens, mais força tens. A calma é o que separa os homens dos líderes. A masculinidade que não implora aprovação quando um homem depende da aprovação dos outros, ele vive de joelhos. Ele vive tentando agradar. Ele vive tentando ser visto. Ele vive tentando ser aceite, e sabes o que acontece quando vives assim. Perdes-te, ficas fraco, ficas manipulável, ficas instável. O homem disciplinado, emocionalmente, sabe que a pior dependência não é dependência física, é dependência emocional. Ele não precisa que o mundo lhe diga quem é. Ele sabe quem é. Ele construiu quem é. Ele aceitou quem é. Ele respeita quem é. E a partir do momento em que deixas de mendigar validação, a tua presença muda, os teus olhos mudam, a tua energia muda, porque nada assusta mais o mundo do que um homem que não precisa da opinião dele. A grandeza do homem que aprende a esperar. Vivemos numa era em que todos querem tudo rápido, resultados rápidos, reconhecimento rápido, mudança rápida. Sucesso rápido, mas deixa-me dizer-te uma verdade crua. Os resultados verdadeiros pertencem aos homens que sabem esperar. Esperar não é passividade. Esperar é estratégia. Esperar é inteligência emocional. Esperar é maturidade. Queres força? Ela vem com o tempo. Queres autocontrole? Ele nasce do hábito. Queres respeito? Ele é construído por consistência. Queres paz? Ela nasce do domínio interno. Não dá pressa externa. A espera molda-te, lixa-te, refina-te, torna-te sólido. O homem que sabe esperar vence guerras sem precisar levantar a voz. O homem que aprende a pensar antes de sentir. Há um momento na vida de um homem em que ele percebe que aquilo que sente nem sempre é a verdade. A emoção é rápida, barulhenta, agressiva. O pensamento é lento, silencioso, afiado. A maioria dos homens vive ao contrário. Sentem primeiro,
falam depois, pensam no fim e arrependem-se para sempre. Mas um homem disciplinado, emocionalmente, faz o oposto. Ele pensa primeiro, sente depois e age apenas quando está pronto. O mundo atual diz-te para seguir o teu coração. O estoicismo diz-te para treinar a tua mente, porque o coração sente o que é imediato. A mente compreende o que é certo. Quando um homem aprende a filtrar emoção com razão, ele constrói clareza a partir da confusão, força a partir da dor, calma a partir do caos. Este é o homem que não perde a cabeça. Este é o homem que não se sabota. Este é o homem que domina o próprio destino. Pensar antes de sentir. Não é frieza menos, é liderança interna. É aquilo que faz um homem tornar-se inabalável. A força do homem que não reage, a primeira coisa que sente a maioria das pessoas, perde batalhas longas por causa de emoções curtas. 5 segundos de raiva destrói amizades de anos. O impulso destrói meses de disciplina. Uma palavra dita no calor do momento estraga oportunidades que nunca mais voltam. Reparaste? Os grandes desastres pessoais vêm de reações pequenas, mas mal controladas. O homem emocionalmente maduro aprendeu a regra de ouro. Não reages ao que sentes, reages ao que compreendes. A tua primeira emoção raramente é a mais inteligente. A tua primeira resposta raramente é a mais sábia. A tua primeira reação raramente é a tua melhor versão. Há homens que dizem, eu sou assim, emocional mesmo. Isso não é identidade. Isso é falta de treino. Isso é falta de domínio. Isso é falta de crescimento. Um homem não reage. Ele avalia, ele observa, ele respira, ele mede consequências, ele escolhe. E porque escolhe, cresce. A reação é instinto. A escolha é poder. A serenidade é a assinatura do homem raro. Há algo de misterioso no homem calmo. Algo que não se explica. Algo que se sente. A serenidade transmite autoridade. A serenidade transmite profundidade. A serenidade transmite maturidade. A serenidade é a assinatura do homem raro, porque é a prova de que ele não está em guerra consigo próprio. A maioria fala muito porque pensa pouco. A maioria grita porque sente medo. A maioria perde o controle porque nunca o treinou. A maioria irrita-se por tudo, porque a mente está cheia de lixo emocional. Mas o homem sereno domina a arte mais difícil do mundo. A arte de não ser arrastado pelo que acontece dentro dele. Ele fala apenas o necessário. Ele observa antes de agir. Ele ouve para compreender. Ele age com precisão. Ele falha sem drama. Ele vence sem arrogância. A serenidade não é ausência de intensidade. É intensidade controlada. É o máximo nível de força silenciosa. A solidez do homem que não muda de humor por qualquer coisa. Homens que mudam de humor facilmente são homens perigosos. Não para o mundo, mas para si mesmos. Um olhar errado, uma crítica bobinha, uma situação inesperada, um atraso, uma falha mínima e pronto. O dia acabou. O foco acabou. A energia sumiu. Se és governado por estímulos pequenos, será sempre pequeno. O homem sólido tem outra postura. Não muda o seu mundo interior, porque o mundo exterior mudou. Ele é estável na alegria, estável na dor, estável no elogio, estável na crítica, estável quando ganha e estável quando falha. Ele é igual a si próprio, não importa o vento. E isso é fortaleza emocional. Um homem assim inspira respeito porque não se dobra, não perde o eixo, não se desmonta. Ser sólido é não depender do humor, é não ser vítima do ambiente, é não perder a cabeça por ninharias. Em vez disso, és tu quem dita o tom, és tu quem define o ritmo, és tu quem escolhe o estado interno. Isso é força masculina no seu estado mais puro. O homem que domina a pressão torna-se indomável. Pressão não é inimiga do homem. Menos pressão é a prova. Há homens que quebram a mínima pressão. A mente entra em pânico. O corpo treme. O coração acelera.
O raciocínio some e a vida passa a controlar o homem, em vez de ser o homem a controlar a vida. Mas existe um tipo diferente de homem, um tipo raro, quase mítico, aquele que fica mais nítido quando tudo aperta. Quando a pressão aumenta, ele não se afoga menos. Ele emerge, ele entra numa presença absoluta, onde a mente fica fria, o corpo fica firme e a respiração fica lenta. A pressão revela o teu nível, não o nível que mostras ao mundo, mas o nível que realmente tens. O homem que domina a pressão torna-se indomável porque nada externo o desorganiza. Ele transforma cada desafio num teste e cada teste numa vitória interna. A pressão forma guerreiros. A fuga forma vítimas. Qual dos dois queres ser? A inteligência emocional é a verdadeira força bruta da masculinidade. Durante anos ensinarão-te que força é músculo, que força é físico, que força é voz grossa, que força é imposição. Mas deixa-me abrir os teus olhos. A força mais brutal que um homem pode ter é a inteligência emocional. Músculo sem autocontrolo é instabilidade. Corpo forte com mente fraca é desequilíbrio. Fúria sem direção é autodestruição. Arrogância sem consistência é fraqueza disfarçada. Mas inteligência emocional, essa sim, constrói homens de verdade. Homens que não tremem por dentro quando tudo lá fora treme. Homens que não desmoronam quando são testados. Homens que não desistem quando o caminho se torna pesado. Homens que não se rendem aos impulsos, desejos fáceis, distrações baratas. Queres ser forte? Então aprende isto. A força física impressiona, a força emocional domina. A força do homem que permanece inteiro. Mesmo quando está a partir por dentro, há um tipo de força que não aparece nos músculos, nem na voz firme, nem na postura forte. É a força do homem que continua inteiro, mesmo quando está a partir por dentro. Não se trata de esconder dor. Trata-se de não entregar o comando da tua vida ao teu sofrimento. Trata-se de continuar a caminhar quando a alma pesa. De continuar a falar com calma quando a mente grita. De continuar a agir com honra quando o coração está cansado. A maioria acredita que força é nunca sentir dor, mas força verdadeira é sentir tudo e, mesmo assim, permanecer no controle. Um homem que aprendeu a continuar, apesar da tempestade, torna-se alguém que nada consegue destruir porque já sobreviveu ao inimigo mais difícil, ele próprio. E aqui está a verdade dura e pura. Quem se mantém inteiro, quando ninguém o vê, constrói uma força que ninguém consegue quebrar quando o mundo o vê. O homem que domina a impulsividade torna-se respeitado sem precisar pedir. A impulsividade é a ruína silenciosa de muitos homens. O impulso fala antes da mente, decide antes da razão, reage antes da consciência e destrói antes de pensar. Um homem impulsivo é previsível. E o previsível é manipulável. Um homem impulsivo é explosivo. E o explosivo é fraco. Um homem impulsivo é reativo. E o reativo está sempre atrás da vida, nunca à frente. Mas quando um homem domina a impulsividade, ele muda tudo. Muda a forma como os outros o tratam. Muda a forma como ele se respeita. Muda a forma como a vida o responde. O controle emocional cria aura cria presença, presença cria respeito, e o respeito que nasce do autocontrolo é o único respeito que nunca te tiram. Quando deixas de reagir, começas a comandar. Quando deixas de explodir, começas a ser ouvido. Quando deixas de ser refém das tuas emoções, começas a ser senhor do teu destino. Um homem disciplinado é um homem perigoso e raramente é compreendido. A disciplina transforma-te num homem perigoso, não porque sejas violento, mas porque és impenetrável. A disciplina faz de ti alguém que não precisa de motivação, não precisa de aprovação, não precisa de validação, apenas precisa de propósito. E propósito é uma força que poucos compreendem. O homem disciplinado desperta estranheza,
Por que é que ele não desiste? Por que é que ele continua? Por que é que ele não perde a calma? Por que é que nada o abala? Porque ele treinou o que os outros evitam. A mente, a paciência, o foco, a constância, a resistência emocional. O homem disciplinado não se vangloria, não anuncia, não promete. Ele faz, ele cumpre, ele avança, ele constrói. E é por isso que ele incomoda tantos e inspira tão poucos, porque mostra com a própria vida o que um homem se torna quando decide ser dono de si mesmo. A inteligência de não responder a tudo, um dos maiores sinais de evolução masculina, é aprender a não responder a tudo, a não reagir a tudo, a não absorver tudo. Nem toda provocação merece a tua energia, nem toda crítica merece a tua atenção, nem toda ofensa merece a tua reação, nem todo conflito merece a tua guerra. O homem imaturo reage, porque precisa provar algo. O homem sábio reage apenas quando é necessário. E o homem estoico. O homem estoico reage apenas quando quer. Há uma inteligência profunda em ficar calado, em observar a situação morrer sozinha, em ver que a maioria dos conflitos só existe porque alguém não soube conter o próprio ego. Controlar a emoção é controlar o ego. E controlar o ego é controlar a vida. Quando entendes isto, tu não ficas mais acima das situações. Tu ficas além delas. A grandeza do homem, que não precisa ser entendido para ser firme. Um homem emocionalmente forte não precisa ser compreendido. Ele não vive para agradar, não vive para convencer, não vive para explicar-se. Ele vive para alinhar-se, para evoluir, para cumprir, para crescer. A maioria das pessoas teme ser mal interpretada. Tenta justificar-se a toda hora. Tenta agradar a todos. Tenta proteger a própria imagem. Mas o homem de verdadeira força interna aceita que nem todos o vão entender e mesmo assim permanece firme. Ele sabe que a clareza interior vale mais do que qualquer opinião exterior. Os que buscam aprovação diminuem-se, os que buscam coerência expandem-se. A grandeza está em seres fiel a ti mesmo, mesmo quando ninguém percebe o que estás a construir.